Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoiler de John Wick 4, então cara, não preciso nem falar. Esse vídeo tem spoiler de John Wick 4 e, já deixando claro, eu vou fazer uma breve análise da cena pós-crédito também do filme, porque se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já viu o filme, né? E sabe que a única cena pós-crédito é a depois dos créditos finais, e não tem muita coisa, então eu posso falar aqui, eu realmente esperava alguma coisa sobre o John Wick, sobre o futuro da franquia, a que fim ia levar isso tudo, mas não teve, né? Então eu vou falar brevemente disso. E cara, novamente, igual eu sempre faço em qualquer vídeo meu de análise com spoiler, eu peço que você veja minha análise sem spoiler, mesmo que você já tenha visto o filme, porque lá eu dou minha crítica, minha nota, tudo que envolva o filme, lógico, sem spoiler, mas é muito bom ver porque eu não repito muitas coisas nesse vídeo aqui, tá? Então, cara, vamos começar. Bom, John Wick 4 é um filme muito bom, é um filme bom pra caralho, como eu falei, é um filme muito foda. E, cara, o filme foi muito bem trabalhado. São 3 horas de filme. E o filme não cansa, né? É um filme que se você tá procurando um filme de muita porrada e muita morte, melhor do que John Wick, a trilogia do John Wick, veja John Wick 4. Porque é isso, né? Você que viu o filme, você sabe do que eu tô falando. E bom, sobre o John Wick, assim, a história do filme foi muito bem trabalhada. Porque é uma história que, na minha opinião, foge muito das histórias dos outros filmes. Porque, principalmente no John Wick 1 e 2, a gente viu uma sombra da esposa dele. Ele estava sendo movido muito por vingança e por desejo do seu passado. No terceiro filme a gente já vê alguma coisa mais diferente, né? Mas que ainda tem muita ligação com isso. E nesse filme aqui a gente já vê coisas totalmente desligadas disso, né? Temos apenas uma menção à esposa dele, ou seja, é um filme que muda muito, na minha opinião, a história dos outros filmes, né? É um filme muito melhor do que os outros três, na minha opinião, mas que inova, né? Inova. E é um filme muito focado em despedida, tanto do John Wick com os fãs, tanto dos fãs com o John Wick, tanto do John Wick com a cúpula, com a vida dele passada, né? E cara, a própria questão da esposa dele, tudo que ele fez. No terceiro filme ele corta o dedo, pra vocês que não lembram, pra meio que cortar o dedo da aliança, né? Pra meio que esquecer todo o seu passado da esposa. E nesse filme é que ele volta atrás da aliança, não consegue e dá um encerramento àquela história ali lá no deserto e tal. Esse filme tem muitos ciclos sendo fechados, tanto no final do filme que o John Wick morre, né? Então é um outro ciclo que se fecha também. Ou seja, cara, esse filme aqui é um fechamento de ciclos. E a história muda demais, na minha opinião. Mas foi muito bem trabalhado. A gente vê um John Wick, cara, muito desgastado, muito cansado. Porque desde John Wick 1 a gente já sabe que o John Wick já tá na ativa há muito tempo. Ou seja, não é de hoje que ele é um assassino, não é de hoje que ele trabalha por toda aquela cúpula e tal. Não é de hoje que a gente já sabia disso. E esse filme, ele foca muito se acertar mesmo com a cúpula, com seus erros, porque ele já não quer essa vida. E ele já não quer essa vida desde o primeiro filme. Mas como a gente viu em John Wick 2, teve Pacto de Sangue, no John Wick 3, todos indo atrás dele, porque ele não tinha seu encerramento ainda. E pra isso, pra a redenção dele com a cúpula, com todo mundo, ele precisava fazer algumas etapas. E ele faz nesse filme aqui justamente, né? E bom, cara, como eu falei, a gente vê um John Wick bastante cansado e desgastado. Por exemplo, a cena final, né? Ele lá subindo a escada e tem o pessoal da cúpula que o Marquês está tentando impedir ele de subir para o duelo no amanhecer, né? Cara, aquela cena ali, é nítido isso. Que a gente tá vendo um John Wick totalmente desgastado, totalmente desgastado, onde ele já não consegue nem subir mais as escadas, porque ele tá muito desgastado. Cara, foi muito bem feito isso, porque o Keanu Reeves, né, ele entrega uma atuação muito boa em relação a isso, cara, foi muito bem feita essa história de encerramento mesmo de ciclo, que na minha opinião também não encerrou tanto assim, tá? E cara, sobre os novos personagens, o próprio Senhor Ninguém é um personagem que na minha opinião vai agregar demais pro futuro da franquia, se tiver um futuro na franquia. Porque, como vocês sabem, né, no final do filme John Wick morre, eu já vou falar mais disso pro final, tá? Mas o Senhor Ninguém é um personagem que nunca foi mencionado em nenhum filme anterior e ele é um personagem exclusivo para esse filme aqui. E o jeito que introduziram ele, tudo bem, eram 3 horas de filme, tava fácil de introduzir o personagem,
mas do jeito que introduziram foi muito legal. As cenas em referência ao próprio cachorro do John Wick foram muito legais, né? As cenas da cachorrinha do Senhor Ninguém, por exemplo, o Senhor Ninguém, cara, é um assassino como outro qualquer, muito bom assassino que surge do nada, né? Poderiam achar que é uma forçação de barra ele aparecer do nada nesse filme como um ótimo assassino. Não, porque no meio dos assassinos isso acontece, tá? Isso é frequente. Mas achei muito maneiro as cenas, por exemplo, do capanga lá do Marquês indo matar a cachorrinha do Senhor Ninguém e o John Wick salva ela, né? Fazendo uma referência ali ao seu próprio cachorro. E o Senhor Ninguém, cara, ele trabalha pra quem pagar ele, né? E no final do filme ele vê o duelo de perto, muito maneiro, cara. E, cara, as cenas de alívio cômico desse filme também são muito despercebidas, porque o filme tem um alívio cômico sim, tem piada, né? Mas o filme é tão sério, o filme é tão... ele te prende tanto nas partes da luta que você esquece desses momentos, né? Cara, em até momentos mais como eu posso dizer, mais sentimentais, né? Por exemplo, quando o nosso queridíssimo auxiliar do gerente, né? O corset do gerente morre. O ator também morreu na vida real. Eu esperava que eles iam fazer alguma homenagem pra ele, mas não fizeram, né? Mas ele morre logo no início do filme, né? Não é esse carinha aqui pra você que tá vendo. Mas o Corset, cara, ele morre e, de verdade, eu não queria ter tido esse sentimento, mas o filme inteiro você esquece que ele morreu, sabe? Eu acho que poderiam ter feito pelo menos alguma homenagem no final ou no início do filme para o ator que realmente morreu na vida real. Há poucos dias antes de lançar o filme, não fizeram, né? Mas eu acho que a participação dele poderia ter sido um pouquinho melhor reaproveitada. E, cara, falando agora sobre o nosso queridíssimo Morpheus, né, de Matrix, o encontro aí de Neo e Morpheus em John Wick, né, o nosso queridíssimo ator que faz o Morpheus aqui no filme, ele tem uma participação bem baixa, né, ele aparece poucas vezes ali só pra entregar o terno e algumas armas pro John Wick e no funeral do John Wick, né, que só tem lá duas pessoas que o John Wick realmente gostava, que era o gerente e o próprio Morpheus, né? Cara, achei que poderiam ter abordado um pouquinho mais, mas eu entendo, cara. Tudo bem, são 3 horas de filme, poderiam ter abordado um pouco mais dele? Poderia, mas não vejo que deveria, sabe? Por isso que eu acho que isso não vai alterar na minha nota, que foi 9,5 de 10, tá? Porque isso aqui não vai alterar, porque eu entendo que o personagem não era pra ser o foco do filme e que tudo bem ele não ter sido muito bem abordado, né? E, cara, ainda sobre os novos personagens, a gente tem a presença do ex-amigo, né? Do John Wick, o cego lá, que cara, é um outro assassino que também tá aposentado. E, cara, é muito bem trabalhado também. É muito bem feito. É um personagem que agregou demais, sabe? Todas as cenas ali foi muito bem feita na questão da cegueira. Porque, cara, em várias cenas ali, aquelas cenas lá no Japão, né, que ele bota vários alarmezinhos, aquilo ali é muito maneiro. Porque geralmente a gente vê alguns filmes de ninja e tal, que possa ter alguém cego, e a gente nunca imagina, cara, como é que ele faz aquilo tudo ali? O cara é um cego, tá ligado? Mas aqui eles mostram muito bem esse lado muito mais realista, porque a gente vê que ele tem dificuldade sim pra lutar. Ele só luta muito bem porque ele já tá há muito tempo nisso, então ele já aprendeu muitas técnicas, mas ainda assim ele tem dificuldade, né? E a mesma coisa, ele era o único amigo de confiança e um amigo que nunca foi mencionado pelo John Wick. Isso é muito legal, porque trabalharam ele demais nesse filme aqui. Ele nunca foi mencionado em nenhum filme, né? Todo o lance da filha dele com a cúpula, o que ele tava devendo, né, a cúpula e ao Marquês. É o que eu falei, cara, é um filme de encerramento não só até pro John Wick, até pro seu amigo, né, que tava fazendo tudo que fez, que matou, né, o John Wick no final do filme no duelo, né, matou o próprio John Wick, mas ele tava fazendo tudo isso pela sua filha e tal. E entrando já na cena pós-crédito, a filha dele iria morrer. Perdão, ele iria morrer na frente da filha, né? Ele não poderia falar com a filha dele, senão a cúpula ia atrás dele. E na cena pós-crédito lá ele vai com a florzinha pra falar com a filha, já que tá tudo pago, né? Todas suas dívidas estão pagas. Cara, vai aquela ninjazinha, filha do outro gerente lá do Hotel do Japão, mata ele. E, cara, até o final do filme era um furo de roteiro, né? Até a cena pós-crédito. Porque ela fala no filme que iria matar ele e ela nunca mais aparece. Isso foi no começo do filme. Teve um filme inteiro pra ela tentar matar o cara.
e ela tenta matar, né, e aparenta matar na cena pós-crédito. Foi legal isso aqui, tá? Porque realmente não tinha espaço pra ela no filme, mas deram na cena pós-crédito. Achei que poderiam ter tido 2 cenas pós-crédito, tá? E ainda sobre o Marquês, falando um pouco do Marquês, é um vilão muito bem trabalhado, um vilão que a gente entende a motivação dele, é um vilão muito bem feito. Todas as cenas dele de luta também são muito boas, ele é um vilão coerente e inteligente. Eu acho que a gente precisa de mais disso em filmes de crimes, essas coisas, vilões inteligentes. Tá? Porque geralmente a gente tá acostumado a vilões meio burros e tal, que não conseguem derrotar o herói e tal. Mas aqui a gente tem um vilão muito inteligente, tá? E muito bem trabalhado, mas que no final do filme também é burro e morre pro John Wick, né? E tem essa rincha entre ele e o John Wick, é muito bem trabalhada no filme, muito bem feita, gostei demais. Cara, eu queria falar dessa cena específica, porque foi uma das minhas favoritas no filme. Porque a gente viu em toda a trilogia que sempre mencionavam que o John Wick matou alguns caras com lápis. E né, essa cena realmente acontece depois no terceiro filme novamente, como todo mundo já havia falado. E aqui é uma referência total a essa cena dele matar os caras com lápis. Por quê? Ele tá nessa bancada com o chefão, né, que ele precisa matar pra ele poder entrar pra uma família, pra ele poder, né, sair dessa vida toda no final no duelo, porque pra ele fazer o duelo ele precisa estar em uma família, né, da cúpula e tal, e ele entra na família. E bom, cara, o jeito que ele mata ele, o jeito que ele ataca ele não mata desse jeito, mas ele ataca ele com uma carta de baralho, cara, cortando o pescoço dele. Cara, que cena maneira, cara. Que cena maneira, uma das melhores cenas pra mim do filme. Foi nesse momento que eu falei, cara, esse filme é melhor que todos. É melhor que todos, os outros, né? E realmente, cara, muito bom essa cena. Não vejo a hora de sair em algum lugar esse filme, porque eu quero ver essa cena de novo, com certeza. E, cara, entrando no mérito, por que eu não dei 10 de 10 nesse filme? Cara, o filme não tratou uma coisa que foi o cachorro. Eu falei isso na análise sem spoiler e eu vou falar aqui de novo. Cara, em todos os filmes a gente viu pouco do cachorro. O cachorro do John Wick era algo que significava muito pra ele, desde o primeiro filme. E o primeiro cachorro dele morre. Então no final do primeiro filme ele adota um cachorro novo. Um pitbull, né, se eu não me engano. E cara, assim, do primeiro filme ele teve uma participação muito boa e o que ele deveria ter tido, né, o cachorro ele teve. Segundo filme, ele quase não aparece. Ele aparece e fica preso no hotel o filme inteiro e depois sai. Ruim, não gostei disso. Em todos os filmes eu acho que essa é a pior coisa da franquia, é o cachorro, sabe? Não o cachorro, mas o jeito que introduziram e trabalharam ele. Porque ele é uma peça muito importante, sentimental pro John Wick e para o filme inteiro, pra franquia. Porque o John Wick só volta ativa justamente pelo cachorro. Entende? Ou seja, ele é algo muito importante pra franquia do John Wick. E não trabalharem ele, e nesse filme aqui, cara, justamente, não trabalharam, ele não aparece. Ele só aparece no final, no funeral do John Wick. Olha isso, cara. Nos outros filmes era ruim a participação dele, eu acho que deveriam ter explorado mais. Mas ele apareceu. No quarto filme ele não aparece. Então acho que pecaram muito nisso aqui. E poderiam realmente ter feito. Se, cara, ele tivesse a participação ideal dele, tudo bem, não tem espaço também pro cachorro aparecer no filme de 3 horas. Mas, cara, pelo menos o que teve nos outros filmes. Só ele aparecer. Ele apareceu só no funeral. Cara, de verdade. Só dá uma explicação do porquê ele também não foi pra França, né? Porque o filme se passa na França, em Paris ali. Ou seja, tudo bem o cachorro não ir pra Paris, mas dá uma explicação, sabe? A gente não sabe nem onde o cachorro tava. Ele só aparece no funeral. Achei isso aqui um ruim, né? E assim, cara, o John Wick morreu, afinal, né? Vamos pra pergunta final. Morreu? Galera, é o John Wick. Vamos recapitular isso aqui. Se você viu os 3 filmes e viu o quarto, você sabe que todos os filmes o John Wick quase morre e alguma coisa salva ele, ou ele se salva, né? A maioria das vezes ele se salva. É muito difícil matarem o John Wick. E, cara, se realmente ele morreu, foi uma morte muito boa. O jeito que pensaram na morte, porque ele não é digno de morrer pra qualquer bandidinho ou pra qualquer chefe de alto escalão da cúpula. Ele não é digno de morrer pro Marquês, não é digno. Ele é digno de morrer pro seu melhor amigo, que ele confiou e traiu ele. Que é o que acontece nesse filme. Ele morre pro seu melhor amigo e ele deixa o melhor amigo atirar nele. Ou seja, eu acho que ele não aceitaria morrer pra outro a não ser alguém que realmente ele gostasse. E que ele achava digno de matar ele, que era o seu melhor amigo. E se ele morreu, é o que eu tô falando. Essa explicação é muito boa e a morte dele foi muito boa. Mas, cadê o corpo? Cadê o corpo? A gente viu ele na escada no final do filme, todo, né, baleado e tal, caindo, né, perante ao amanhecer do sol. Não mostrou mais nada disso, parte direto pra cena do funeral.
Não mostram enterrando o corpo, não mostram o corpo dele ali. Ele só pede para o gerente levar ele para casa, né? Ou seja, cara, a casa dele era o hotel e o hotel tá reconstruído. O gerente conseguiu reconstruir o hotel. Então, cara, se não tem corpo, não morreu. Essa é a minha visão, tá? Mas se realmente confirmarem depois, né? Se isso virar uma pergunta de um bicho de 7 cabeças e confirmarem realmente ele morreu, aí eu falo pra vocês, cara, é a explicação que eu dei. A morte foi muito bem feita. Mas acredito que não morreu. Se não tem corpo, não morreu. É isso, galera. Comenta aqui o que vocês acharam, se inscreve no canal. Tamo junto, deixa o like e é nóis.